Bem-vindos a todos, bem-vindos aqui ao nosso segundo dia de preparação do modo de carreira. As coisas não tão famosas em termos de evolução de plantel. Eu estou assim com os lábios um bocado a refletir porque eu acabei de pôr montes de batom de cieiro. Não liguem, tenho a boca muito seca. Ora bem, vamos então falar do nosso modo de carreira. Mas antes eu gostava de falar do assunto do dia, que é o terminar do nosso campeonato regional português. Vai começar agora a meia final, acabou os quartos de final. Nós ficámos eliminados. Já é definitivo, fomos eliminados do campeonato regional português. Tivemos muito bem nos 16 avos de final, tivemos muito bem nos oitavos de final, tivemos muito bem nos quartos de final, mas já não estamos na meia final, portanto já fomos eliminados. Vou aqui aos fóruns em português, OSM o jogo e campeonato regional português, e temos aqui nos últimos posts a classificação final de todas as zonas através deste link que está aqui, classificação geral. Ao clicarmos conseguimos ver, e agora vocês não conseguem ver o nome dos treinadores, eu vou ajustar para conseguirem. Ok, já está. Portanto, isto é a zona norte, portanto quem está melhor na zona norte é o nosso amigo Cascão. O nosso amigo Cascão está a arrasar a zona norte, está muito bem e já está com um pé e meio na final. Portanto, já está praticamente na final, vai à meia final muito bem classificado. Depois temos estes treinadores todos até ao lugar 30 que estão apurados para a meia final. Foram eliminados os treinadores a vermelho, ok? Quem ficou a vermelho é então eliminado deste campeonato regional Zona Norte. Quanto à Zona Sul, quem está em primeiro é o Gui Martins. Muito bem. Estes são os 10 primeiros classificados. Estão noutra cor porque agora vai começar a meia final e os 10 primeiros são quem passa à final. E lembrem-se que isto é um acumular de pontos. E até aqui ao lugar 30 são os treinadores que passam, portanto daqui para baixo não vão passar, ok? Quanto à nossa classificação, é a zona Sul, Ilhas e Imigrantes, é a zona em que nós estamos. Nelson Longo lidera, por incrível que pareça é o único treinador das três zonas que consegue ficar em primeiro nas três ligas, portanto muitíssimo bem. Muitíssimo bem, isto é indescritível, às vezes acontece, mas é preciso também muita qualidade, um bocadinho de sorte, mas muita qualidade acima de tudo, e ele é o único a conseguir esse feito. Portanto, o Nelson Longo já está na final, matematicamente já está na final, aconteça o que acontecer, ok? Mesmo que fique em último nesta meia final, ele já está na final. Temos os restantes treinadores que estão nos 10 primeiros e os restantes que chegam até ao lugar 30, que são os que passam à meia final. No nosso caso ficámos no lugar 36, ok? A nossa classificação é o lugar 36, estamos então pelo caminho, ficámos então pelo caminho. Custa-me um bocadinho ficar pelo caminho desta forma porque somos o treinador de todos os que estão eliminados com a melhor posição média, portanto nós temos uma classificação média de 3.7. Porquê? Porque ficámos em terceiro lugar nos 16 avos, em quarto lugar nos oitavos, em quarto lugar nos quartos de final. Isto significa que a pior classificação que tivemos nas três ligas bastante competitivas foi um quarto lugar, foi a pior classificação. E é chato ser eliminado quando a pior classificação é um quarto lugar. Nós temos aqui vários treinadores com uma média de classificação pior do que a nossa, que estão piores, por exemplo, até se a gente for, por exemplo, um caso extremo do Sérgio Newtim, que está em sétimo lugar na geral, ele tem uma média de 3.7 igualzinha à nossa, mas ele tem mais pontos, tem muito mais pontos. Isto deve-se ao quê? Deve-se aos bónus dos primeiros classificados, portanto ficar em primeiro dá um bónus grande e aliciante. Deve-se à diferença de golos, que a nossa está negativa, portanto perdemos muitos pontos através da diferença de golos. Isto deve-se às expulsões que tivemos e quando tivemos perdemos jogos por 5-0, 6-0, isso prejudicou imenso, não é? Na minha opinião, eu acho que a diferença de golos não devia ter um peso tão grande como tem. Acho que a classificação final devia ter um peso bastante maior, neste caso não tem. Portanto, saímos tristes por isto. Portanto, o lugar de 3.7 é claramente um lugar de passagem, como dá para ver aqui nos restantes treinadores. Não quer dizer que seja um lugar dos 10 primeiros, apesar de haver pessoas nos 10 primeiros com esta média.
mas era um lugar de passagem, pelo menos à meia-final, seguramente que era. Portanto, os outros treinadores tiveram bastante pior do que nós. Nós temos casos em que há treinadores a terem um segundo lugar e depois a terem um sétimo, um oitavo lugar e a terem uma média melhor do que a nossa, que ficámos em terceiro, quarto. Para não falar que os nossos quartos finais correram-nos muito mal a nível de simulação, foi azar atrás de azar, irritou-nos bastante. Acabámos em quarto, mas irritou-nos bastante. Se vocês virem na zona centro toda, os treinadores que foram eliminados, o melhor treinador eliminado em termos de classificação média teve uma média de 4.7, portanto nós temos 3.7, é totalmente diferente disto. Uma média de 4.7 é ficar em quarto lugar, quinto, por exemplo. Nós ficamos em terceiro, quarto. É totalmente diferente uma coisa destas. Na Zona Norte encontramos um treinador como nós. Portanto, na Zona Norte toda há mais treinadores a ser eliminados e temos a maioria, portanto, bastante pior do que nós, mas há aqui um treinador que tem igual a nós, que é o Sir Manulo. É um treinador que também é eliminado com uma média de 3.7. É ridículo, mas é verdade. É verdade. Mas é o que é, portanto, é o que é. Se é justo, não é muito justo não é. Mas é assim, o antigo, imaginem, se nós ainda tivéssemos no antigo modelo em que tínhamos em cada fase, os 6 primeiros passavam sempre à fase seguinte, nós confortavelmente passávamos todas as fases e ainda estávamos na meia-final, e quase certeza que na meia-final também ficaríamos nos 6 primeiros, porque nós temos uma segurança tática que nos permite estar sempre mais ou menos bem classificado, nunca caímos cá para baixo. Mas este novo modelo beneficia outro tipo de ocasiões. Portanto, há uns treinadores que saem mais beneficiados com este modelo numa ocasião determinada, outros que saem prejudicados. No nosso caso, saímos prejudicados com este modelo de classificação. Mas foi uma grande competição, a organização sempre impecável e está muito trabalho fazer isto tudo. Parabéns a quem está em competição, ok? Não é por eu achar injusto eu estar de fora que tiro o mérito a quem está presente ainda. Toda a gente tem muito mérito. E é isto. Por exemplo, olhem aqui um exemplo. Por exemplo, o Nuno Rafael, que é um ótimo treinador, ele está com uma média de classificação de quinto lugar. Portanto, se a gente olhar em detalhe, ele na primeira liga ficou em sétimo classificado. Na segunda liga ficou em sétimo classificado. E ainda chegou aos quartos de final. E na terceira liga ficou em primeiro. Portanto, ele tem um primeiro lugar, um sétimo e um sétimo. E está à nossa frente que tivemos um terceiro, um quarto e um quarto. É estranho, mas é assim que é verdade. Isto é assim. A classificação é como os moldes estão feitos, não é? Mas custa, não é? Ser eliminado com 3.7 de média. Enfim, custa um bocado. Ora bem, maltinha, parabéns a todos os participantes. Eu agora já não vou conseguir acompanhar tão perto a competição, o que é uma pena. Eu gosto sempre de acompanhar as competições aqui com o canal, nos vídeos diários, e já não vamos conseguir. Mas desejo a todos boa sorte e que ganhem melhor e que seja depois uma ótima final. Agora vai ser a meia final. Eu vou tentando mais para a frente fazer pontos de situação, mas nunca com o acompanhamento que fazia quando estava na própria competição, não é? É complicado. Ora bem, no nosso modo carreira, maltinha, a primeira jornada é contra o Medinas. Ainda faltam 2 dias para ser o jogo. Portanto, vamos com calma preparando a equipa. A equipa do Medinas já vale 55 milhões. Ele tem feito um trabalho bom. Já tem uma boa defesa através do Olheiro, um bom guarda-redes. Nós estamos ainda mais iniciantes. Estamos com 37 milhões de plantel, mas temos 30 milhões em caixa. Estamos à espera que o Olheiro apareça. Nós, infelizmente, desperdiçámos o primeiro Olheiro. E agora estamos à espera que este Olheiro apareça com jogadores interessantes. Temos 4 jogadores à venda, temos jogadores a treinar, portanto nada a apontar. Olhando para os melhores plantéis da Liga, já temos plantéis aqui consideravelmente bons. O melhor neste momento é o Lucas Cão, que enfim é quase um profissional a evoluir plantéis. Ele sabe muito bem evoluí-los. Portanto tem aqui um plantel de franceses, é essa a nacionalidade que ele vai fazer seguramente. E já está a apostar nos jovens. Já tem também jogadores de maior gabarito para ir pondo à venda. Portanto, ele está a ganhar muito dinheiro com estas vendas porque está a pôr jogadores bastante valiosos à venda. No nosso caso, não estamos a conseguir pôr jogadores assim tão valiosos. Portanto, vai ser mais devagarinho o processo. Aqui, por exemplo, posso pôr este. Em vez de pôr o outro, ganho logo mais dinheiro. E aqui está certo. Portanto, vamos tentando evoluir o plantel como conseguimos. Sem pressas, sem stresses, fazer o melhor possível. E que seja uma ótima liga, porque há aqui grandes treinadores
e que ganhe o melhor e o mais consistente. No fundo é isso. A liga já está cheia, toda a gente já aceitou os convites de entrada. Por falar nisso, o Duarte Inácio é novo reforço dos Portugal, campeão nacional em título, vai ser reforço dos Portugal. Eu tenho que mandar aqui o convite a ele, que ainda me esqueci. Ok, está convidado. Ora bem, temos então o... Deixem-me pensar. Agora neste momento o que é que acontece? Acabou a batalha de grupo, acabou o campeonato regional, mas atenção, vamos começar amanhã nova batalha de grupo. Vamos começar aqui o campeonato nacional português de grupos, que vai começar dentro de poucos dias, mais ou menos 2-3 dias vai começar. E aqui ainda não sei o que é que eu vou fazer, portanto era para o campeonato regional, fomos eliminados, portanto talvez vamos para uma liga de grupo que está a haver neste momento. Não sei, eu estou sempre cheio de convites, pá. Tenho que andar sempre a apagar os convites. O nosso amigo Dragos está numa liga... Isto agora encravou, não sei porquê. O Dragos criou a liga de grupo. Eu vou ter com ele para participar. Onde é que ele anda? Está aqui o Domsday. Tenho de participar aqui na liga também. Pode ser Juventus. Ok, cá estamos nós. Portanto, o próximo jogo é só amanhã. Portanto, já vamos com 2 derrotas. É normal. Agora vamos aos poucos tentar recuperar. É a Liga do Grupo dos Portugal. Entrei um bocadinho tarde. Mas pronto, eu acho que não há evolução de plantel, pelo que eu percebi. Deixem-me só ver. Temos aqui uma evoluçãozinha, mas eu acho que não há. Acho que é suposto não haver evolução de plantel. Ok? Portanto, mas podemos pôr, por exemplo, o estádio a melhorar. Ok? Ok, maltinha, um abraço, até amanhã. Amanhã ainda não temos jogo, é preparação. Espero já ter mais jogadorzinhos contratados e conto com vocês já para nos apoiarem, para ver se ganhamos ao Medinas no primeiro jogo. Malta, um abraço, até amanhã. Obrigado a toda a gente que nos tem apoiado tanto. Sigam-nos no nosso Instagram, sigam-nos no nosso Discord, temos lá uma comunidade incrível. Deixem um likezinho no vídeo, partilhem com os vossos amigos. Tchau, malta, até amanhã.